pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas mudanças importantes que aconteceram na nossa sociedade na vida contemporânea e que tem relação direta com a qualidade e quantidade de tempo que a gente tem para dedicar aos nossos filhos. Se a gente for pensar, comparar hoje o nosso ritmo de vida com os nossos pais das gerações passadas, a gente percebe que o mundo exige cada vez mais que a gente fique fora de casa. Seja por uma carga horária de trabalho, seja mesmo pelo trânsito, que cada vez mais intenso nas grandes cidades, onde a gente demora muito mais tempo para se deslocar, a gente acaba tendo menos tempo para ficar em casa, com a família e, consequentemente, com os filhos. E aí algumas coisas importantes para a gente pensar, Quantidade de tempo não significa que a gente está inteiro pro filho o tempo inteiro. Parece até redundante falar isso, Mas às vezes a gente está do lado da criança, está sentada com a criança e a criança está brincando ou chamando a gente para brincar, fazer alguma coisa e a gente está ali de corpo presente, mas a cabeça não está ali com a criança o tempo inteiro. A gente está pensando no trabalho que ficou pendente, na louça que ficou para lavar, na mensagem do WhatsApp que a gente tem que responder e por aí vai, E a criança não consegue perceber que tem ali o adulto realmente, efetivamente para ela. Então, muitas vezes é melhor a gente ter pouco tempo de qualidade do que muito tempo sem qualidade ou com pouca qualidade. Então a ideia hoje é a gente refletir um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode fazer no nosso dia a dia para poder dar um pouco mais de qualidade para esse pouco tempo que a gente tem? Aí vocês podem me perguntar assim, mas Carla, é muito complicado porque eu chego em casa cansada e eu tenho que ver o jantar, eu tenho que botar roupa para lavar, eu tenho que arrumar a mochila do dia seguinte da escola. Como é que a gente faz para conseguir parar e dar a atenção que a criança precisa? Para a gente dar a atenção que a criança precisa, a gente não necessariamente precisa estar brincando com a criança de algo que seja somente prazeroso para a criança. A gente pode dar uma atenção para a criança introduzindo a criança dentro das nossas próprias atividades cotidianas. Se você precisa botar roupa para lavar, por exemplo, a gente pode chamar a criança e pedir ajuda da criança a separar as roupas, separar por cores, pedir a ela que ajude a colocar o sabão na máquina. É claro que dependendo da idade da criança, a gente pode aumentar um pouco mais esse repertório ou diminuir, mas a gente sempre consegue incluir a criança naquele momento onde a gente precisa fazer tarefas cotidianas que a gente não pode abrir mão sem deixar, contudo, de também estar dando atenção para a criança naquele momento. E é o momento que a gente pode perguntar como foi o dia, o que ela fez na escola, com quem ela brincou, o que ela aprendeu. Isso tudo, a gente vai dando qualidade a esse pouco tempo diário que a gente tem. Por conta dessa culpa enorme que as famílias carregam de não conseguir ficar muito tempo com os filhos durante a semana, chega no final de semana uma sobrecarga de passeios e a vida familiar se volta toda só para programas infantis. Como se pai e mãe não pudessem ter um momento para eles, um programa especificamente para eles, porque a criança não está inclusa nisso. A gente pode sim ir a um restaurante, a gente pode sim ir a uma festa, a gente pode fazer programas que não sejam especificamente para a criança. É importante também que a criança perceba que o mundo não gira em torno dela, que não existem só programas para ela. É claro que para isso a gente precisa se organizar, Se você vai para um restaurante e sabe que lá não vai ter grandes atrativos para a criança, não vai ter uma outra criança para ela compartilhar uma brincadeira. É importante levar um caderno para ela desenhar, é importante a gente levar um jogo, um livrinho, materiais que a gente possa estar usando com a criança naquele momento para que ela realmente consiga ficar o maior tempo possível que a gente precisa ficar naquele lugar. É importante o equilíbrio para que tenha essa qualidade na relação familiar. Uma outra dica também bacana é pensar em programações que sejam da família não como um todo. Por exemplo, a mãe sair com a filha para fazer um programa com a filha, um programa com o filho, o pai com a filha, o pai com o filho. Isso é importante também, porque muda a relação, da mãe com a criança quando o pai não está junto, ou vice-versa, ou com a presença ou sem a presença daquele irmão. Tudo isso vai ajudar um pouco também a aproximar e dar um pouco mais de qualidade de tempo. Isso não precisa ser feito sempre, toda semana, todo dia, mas é importante que de vez em quando se faça, que se criem alternativas e que de preferência seja um momento prazeroso para todo mundo, Não adianta você querer levar o seu filho para jogar bola se você não gosta de jogar bola e a criança vai estar percebendo que você está fazendo um grande sacrifício fazendo aquilo. Tudo isso ajuda nessa aproximação, faz uma relação de vínculo afetivo, de proximidade cada vez maior na família, apesar do pouco tempo que se tem hoje para ficar junto.
Se eu conseguir te ajudar de alguma forma a pensar em alguma estratégia para você dar um pouco mais de qualidade no seu tempo com o seu filho, dá um joinha aqui pra gente, se inscreve no nosso canal e siga o Estúdio da Criança nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!